Alagoas é assim, bonita até demais. Tem as suas lindas praias, lagoas e seus canais, ó terra boa e querida, ela que é conhecida por terra dos marechais. Nós temos Maragogi e as piscinas naturais. É terra de calmas praias, com seus lindos coqueirais. Tem rios de águas claras, de paisagens muito raras e de belos manguezais. É um trecho aqui de um poema de cordel, Minha Bela Alagoas é Assim, do poeta e romancista Alfonso da Cal, que hoje nos dá a honra da sua presença aqui no programa Café com Poesia. Muito bem-vindo ao nosso programa, da Cal. Você já esteve aqui outra vez, sempre é um prazer recebê-lo. Você que é poeta, que é romancista, né? Isso. E que tem essa paixão pela literatura. Bem-vindo. Eu que agradeço, Chico, estar aqui mais uma vez, é um prazer muito grande. E sempre junto do amigo é maravilhoso, né? Muito grato. Passamos esse tempo aí, um longe do outro, por conta das circunstâncias do momento, mas sempre falando ao telefone e trocando ideias sobre a literatura, sobre a cultura do nosso estado, que é o mais importante. Uhum. Então, você nesses tempos aí de pandemia, o pessoal fala, os artistas, os escritores, os pintores, enfim, vão ter aí esse momento de pandemia, aproveitar essa calmaria para produzir. É assim? Não é bem assim não, porque todo mundo está com a cabeça bem revestida, né? A gente, claro, procura, eu desenvolvi vários trabalhos agora durante a pandemia, mas é importante salientar que às vezes as ideias não vêm bem, porque você fica pensando no momento que o país está passando, você fica pensando na possibilidade de contrair esse vírus, você vê pessoas amigas doentes, algumas até se foram. Então não é tão fácil. Todo escritor acho que tem uma sensibilidade diferente. Mas deu para produzir alguma coisa assim, mas eu confesso que com algumas dificuldades. Você, inclusive, estava conversando comigo antes de o programa entrar no ar e estava falando de um poema que você fez aqui durante o Carnaval, né? É interessante, eu chamo de poema de cordel porque você sabe que o cordel tem toda aquela métrica para fazer, né? Tem... Muita gente pensa do cordel que o cordel é simplesmente você fazer um poema em quadra, que hoje poucos poetas usam a quadra, é mais em sextilha, setilha e décima, né? E acha que é só escrever, mas o poema, o cordel realmente, ele tem suas regras, né? Então eu fiz um poemazinho de cordel, vamos chamar assim, que fala um pouco desse momento e intitulei de Carnaval sem Carnaval. Porque eu acho que as pessoas esse ano tiveram o carnaval em si, porque não tem como mudar essa tradição, mas um pouco sem carnaval, né? Porque você não pôde fazer folias, né? Não pôde participar de tudo que acontece no carnaval, né? Então a gente teve a oportunidade de rever algumas coisas do carnaval na televisão, mas tudo coisa do passado, né? Aí você, então, fez Aí eu aí. escrevi um poemazinho, até mandei para você, e eu digo, vou colocar o título Carnaval sem Carnaval, porque Dá para ler ele para nós aí? eu vou pegar aqui para a gente... Que é bastante interessante essa questão mesmo da produção literária, não é? Imaginar esse momento agora e depois de uma reflexão, tentar transpor isso
para produção? O ano de 2020, que foi um ano mais complicado, né? Eu ainda consegui lançar esses livretos de cordel, né? Mas eu estou com cerca de 3 livros prontos e não consegui lançar nenhum dos livros. Inclusive um estava planejado para antes da política do ano 2020, né? Que é Pacto com o Encardido, que retrata a história da corrupção da política. É uma sátira, mas uma sátira interessante, que seria até para abrir os olhos dos eleitores, né? Eu tive a oportunidade de ser secretário, de ser vereador, né? De trabalhar aqui nesta casa, na Assembleia. E aí a gente começa a assimilar as coisas. Inclusive, o livro é escrito de uma forma cômica e sem nomes, mas ficou bastante interessante para as pessoas que tiveram oportunidade de ver, né? Vamos ao poema, então. Eu escrevi o seguinte: hoje eu quero falar. Já pensou, ó minha gente, carnaval sem carnaval, sem folia e aguardente, nada de povo na rua, sem a mulher seminua, sem cachaça e sem valente. Já pensou que este ano não vai ter purpurina, homem de saia na rua, nem idosa de menina, sem rei momo na folia, não vai haver a alegria que todo ano fascina. Sem blocos carnavalescos, com todo mundo enfeitado, pulando muito e gritando, com o juiz embriagado, vai faltar muito amor, pois o momento é de dor, de um povo desesperado. As pessoas vão ficar sem as bonitas machinhas, não vai ter nenhum concurso para escolher as rainhas. Não vai haver acidentes provocados pelos dementes, repletos de caipirinha. As festas nas lindas praias, com ou sem fantasias, Praia do Francês ou Barra, Gunga e as alegorias, e os banhos no Rio Niquim, cerveja com maçunim, sem pressa, sem correrias. Nada vai ser como antes, vamos estar vigiados. Alguns até reconhecem, outros ficam revoltados. Sabemos que é necessário. Se fizermos o contrário, seremos contaminados. Se liberasse, não ia ter a mesma alegria. Todo mundo está pirado com essa tal pandemia. Muita gente conhecida antecipou a partida. Foi grande a melancolia. Finalizo este cordel desejando alegria, sem o frevo, sem axé, mas que vista a fantasia, toma uma boa aguardente, até ficar bem contente, mas não desate a sangria. Muito bem. Legal, muito bom. É um poema de cordel, porque existem as regras do cordel. Eu sou romancista, na verdade, né? Já tenho alguns livros escritos, mas eu escrevi um poema. Isso começou como um poema, o Encontro de Lampião com Hitler no Inferno. Lá levei para Piranhas, eu ia participar do Sertão Cangaço e encontrei lá um dos maiores cordelistas do país, que é João Dantas, lá de Campina Grande, presidente da Academia Paraibense. Paraibana de cordel, não sei se ele está ainda, mas na época era. E João Dantas, quando viu o título, disse: Dacal, isso aqui não é um poema, isso é um cordel. Se você colocar para cestilha... E eu sabia o que era cestilha, mas não sabia as regras, onde é que a gente rima. E procurei aqui o presidente da academia, na época o presidente da Academia Lagoana de Literatura de Cordel, o meu amigo Ciro Veras, e ele com a esposa lá na sala dele, com muita boa vontade, me deu uma aula sobre cordel. Eu fiquei fascinado. E ele olhou assim para mim e disse: Dacal, o cordel é uma coisa que quando você começa a aprender a escrever, você não deixa mais. E é verdade. O cordel é fascinante. Quando você
vai ver como funciona a métrica, porque muita gente pensa que escrever cordel, né, é chegar e escrever um poema qualquer, rimando em qualquer lugar. Não, existe todo esse regulamento, né, de escrever o cordel. Claro que a liberdade poética, ela deixa você com essa facilidade de escrever de qualquer jeito. E qualquer pessoa que escreve para qualquer coisa, para mim, merece todo o respeito do mundo, sabe? Essa é a realidade. Mas o cordel é meio difícil de escrever. Para você escrever, eu às vezes ainda apanho um pouco. Ciro é que me ajuda muito. Mas eu estou fascinado pelo cordel. Inclusive, é isso que você está falando, está aqui nesse livro, né? Nesse livro que chama O Encontro de Lampião com Hitler no Inferno, onde você diz: começo logo falando de um homem muito brabo, o famoso Lampião, um cabra ruim como o diabo. Ele era bem maldoso, do inimigo dava cabo. Quero aproveitar agora também para relatar sobre um certo ditador, do Hitler quero falar, que ele foi um terror, povos quis exterminar. Por que aqui não dizer que no fundo dos jazigos, talvez em um outro plano, seja ou não inimigos, mas aqui, na minha história, receberão bons castigos. Muito bom. Aí você transita pelo cordel e também pelo romance, né? Você tem quantos romances publicados? Olha, Chico, publicado eu tenho 2, né? Eu tenho O Retorno dos Cangaceiros. Eles estão aí, né? Que é esse aqui, né? Uhum. O Retorno dos Cangaceiros, certo? Uhum. E tem esse livro aqui que, por sinal, foi o Zé dos Sonhos, foi um grande campeão de vendas, né? É um livro que hoje você só encontra no sebo, só compra pela internet. E o interessante desse livro é que você encontra ele para vender no Brasil inteiro. Você chega lá, você pesquisa no Google. Zé dos Sonhos, de Alfonso da Cal, à venda, né? Você vai encontrar alguns lugares que vendem como a estante virtual, e aí você vê no Brasil inteiro, em Curitiba, no Centro-Oeste, no Sul, aqui no Nordeste. Você encontra esse livro, tem que pedir pela internet. E eu fico fascinado. E aí, 2.000 visualizações, né, do livro, 1.000 visualizações. Puxa. E a média, a última vez que eu vi a média de aprovação desse livro, estava 97%. Puxa. É uma coisa assim extraordinária. Então, é um livro que caiu na... O outro é mais recente, aí ainda está... Mas esse livro Zé dos Sonhos, realmente, né? E os 2 com roteiros prontos, né, para cinema. Uhum. Feito pelo roteirista lá do Rio de Janeiro, Vital, né? Uhum. E também com projetos aí, que inclusive você está envolvido também no projeto, encabeçado aí pelo cineasta Adinô Pitanga, né? Nosso amigo. O maior prazer, Adinô. E vamos ver aí o que é que vai acontecer, né? A pandemia parou com tudo e aí a gente não sabe, né? Mas está aí tentando ver o que é que acontece via Ministério da Cultura. Se Deus quiser, vai acontecer, né? Uhum. Eu me sinto muito honrado em participar desse projeto, dessa produção, né, audiovisual. Um prazer imenso tanto estar trabalhando com você, uma obra sua, quanto o meu queridíssimo, nosso querido amigo, Adinô Pitanga. A gente vai fazer um intervalo e já já a gente retorna para você esmiuçar um pouco a história de cada livro desse. Certo. Não conta tudo, mas algumas coisas, uma síntese, para que o nosso telespectador, então, tenha curiosidade até de adquirir o livro. Então, já já a gente retorna com o poeta e escritor Alfonso da Cal. Já já.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Retornando então o programa Café com Poesia, com o poeta e escritor, romancista, Alfonso Dacal. E a gente estava falando aí, no intervalo e tal, sobre a sua obra, as duas, né? Os dois romances, O Retorno dos Cangaceiros e Zé dos Sonhos. Para mais ou menos fazer uma síntese desse trabalho, desses dois trabalhos, para os nossos telespectadores. Eu escrevo muito sobre o sertão. Eu sou apaixonado, fascinado pelo sertão. Eu acho que em outra geração eu fui sertanejo. E essas minhas andanças pelo sertão também, ela contribui muito para que cada vez mais eu escreva sobre o sertão, sobre a cultura da nossa terra. Então, o primeiro livro, Zé dos Sonhos, eu precisava encontrar uma maneira de percorrer o sertão e contar as histórias do sertão. Daí eu escolhi o personagem do caixeiro viajante, que é aquele que sai vendendo suas mercadorias de cidade em cidade, e comecei por Palmeira dos Índios. E aí fui para várias cidades até chegar na nossa linda Penedo. Através dessa viagem, Chico, é que eu consegui escrever sobre muita coisa. Contar a história do guerreiro, da chegança, do pastoreio, do corpo de roda. E aí contar também, desde as brincadeiras de menino no sertão, né, até as brincadeiras de adulto. E aí ficou um romance também bem apimentado, com muita história de amor durante todo o romance, porque dizem que o caixeiro viajante é muito namorador. Aproveitei essa oportunidade para contar o que eu considero as belas histórias que a gente ouve de amor. Muita gente, quando leu o livro Zé dos Sonhos, disse assim: rapaz, eu já fiz isso, eu já brinquei disso, eu já vi isso. E contei também a história das festas de igreja, entrei um pouco no coronelismo, no crime de mando, essas coisas todas, mas de uma forma bem tranquila, né? Eu queria continuar a escrever sobre o sertão porque eu queria escrever sobre outros temas, e principalmente sobre o bando do Lampião. Então, o Retorno dos Cangaceiros foi uma forma de eu trazer o bando do Lampião de volta para os tempos de hoje, para poder, através dessa narrativa, eu contar histórias maravilhosas, como a história de Delmiro Gouveia, e aí passo por Água Branca, a história de Raimundo Jacó lá em Serrita, que foi aquele vaqueiro famoso que, com a morte dele, foi idealizada pelo nosso rei do Baião, o Luiz Gonzaga, a Missa do Vaqueiro, que hoje é uma coisa fantástica, né? Lá em Serrita e em vários lugares, a Missa do Vaqueiro hoje já acho que está até no calendário religioso do Nordeste, né? Então eu escrevi sobre muita coisa, porque eu parto de Entre Montes, lá em Piranhas, escolhia aquela terra maravilhosa, Piranhas, e principalmente eu sou apaixonado lá por Entre Montes. Eu escolhi Entre Montes para ser o início da história, para contar a história das rendeiras de lá, do artesanato de lá, e subir contando ali a história de Piranhas, de Delmiro Gouveia, Água Branca. Aí entro pelo estado de Pernambuco, passo por Serra Talhada, que é a terra de Lampião. Lá eu consigo escrever sobre a cavalhada, sobre a vaquejada,
E aí chego ao Juazeiro do Norte, entrando ali por Jati, Brejo Santo, Barbalha, e vou até o Juazeiro também para contar um pouco da história do santo nordestino, o padre Cícero Romão Batista. Né? Então ficou bem interessante, e o mais interessante foi os personagens que eu escolhi, né? Que é um anão chamado Toquinho, que dizem que é filho de um romance, de uma gaia que foi botada no pai dele por um anão de circo, né? E escolhi os personagens bem divertidos. O outro é o Papa Cabra, que todo mundo sabe porque tinha esse nome, né? E o Zé Bestinha, que é aquele cara bestão, que na verdade não tinha nada de bestinha, era um poeta. Inclusive eu coloco ele para escrever um poema, e esse poema está no livro, para ele concorrer lá na festa, na grande festa de vaquejada de Serra Talhada, e ele é o vencedor, então fica uma coisa muito bacana. O Toquinho tem um jericotáxi, né, que é um jerico com a carroça, e eles fazem essa viagem com essa aventura toda, né? É bem interessante, porque o padre Cícero, já entre montes, por conta do pecado que eles cometeram, dá uma missão a eles, e eles têm 7 vidas, e durante esse percurso ele chega já na 7ª vida lá no Juazeiro. É muito bacana a história, ficou, eu acho que Deus me iluminou para essa narrativa aí. Né? É uma comédia interessante. É uma comédia bem interessante. Uma coisa meio realismo fantástico, né? É aquilo ali. Ele é muito interessante, né? Uma ficção assim, bem forte, com cenas também fortes do que acontecia com o bando do Lampião, né? Lampião, que é essa figura que hoje ela passou até um pouco para o folclore nordestino, né? Todo mundo usa muito o Lampião, mas que foi um caba muito bandido na vida, né? Muito legal. Você é um homem também ligado ao turismo, né? Então, e apaixonado pela sua terra, Alagoas, eu sou testemunha disso, né? Tanto qualquer região de Alagoas você gosta, você já falou isso, tem assim uma ligação forte com o litoral norte, né? Que você tem, né? A minha ligação no turismo, Chico, ela não é com o litoral norte. Eu passei agora 4 anos, tive essa oportunidade de morar e viver em Maragogi, lá gerenciando a área comercial da Tropicana Turismo. E foi muito bom ter ido para lá, porque é um lugar que inspira, né? E eu morava quase frente para o mar, assim, pertinho da praia, e estava sempre ali nos hotéis, nas regiões. Foi lá que eu me inspirei para escrever A Minha Bela Alagoas é Assim. Minha Bela Alagoas é Assim, ela conta a história, um pouco da história de cada cidade turística do estado de Alagoas. Ela vai do litoral norte até Piranhas, lá no Alto Sertão alagoano. São 38 anos já de turismo, comecei como guia de turismo. Eu era considerado o guia historiador do estado de Alagoas, porque eu tinha e ainda tenho uma base boa da história de Alagoas gravado na memória, né? E essa minha paixão pelo estado de Alagoas, ela já existia antes, né? Pelas minhas andanças, mas o turismo é que me fez conhecer de verdade o estado de Alagoas. E eu agradeço muito a Deus vou falar o nome dessas pessoas que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Eu agradeço todos os dias da minha vida e oro muito por eles também. Ao doutor Marcel Monteiro e dona Ângela Monteiro, principalmente dona Ângela, né? Eles foram muito importantes na minha vida, mas dona Ângela era quem me deu a oportunidade, quem me levou para o turismo. E eu cheguei muito alto no turismo. Eu acho que a minha profissão hoje, eu sou um gestor comercial de turismo, eu devo muito a eles, sabe? Uhum. A todas as pessoas que me deram a oportunidade, doutor Afrânio Lages também, Glênio Cedrinha, agora foi a última empresa que eu trabalhei. Então é uma vida dedicada ao turismo e houve uma facilidade grande de escrever o Minha Bela Alagoas é Assim,
por conta do conhecimento que eu tenho de todas as regiões. Eu sou um formador de roteiros, criei muitos roteiros, né, no estado de Alagoas, continuo trabalhando, e agora venho com a Dacautu, né, fazer uma propaganda Não minha pode aqui. falar. Eu venho com a Dacautu, acho que estava no momento já, né, estou aí junto com meu filho, Paulo Augusto Dacal, que estava lá no interior de São Paulo, trabalhando na CVC, e veio agora para cá, para me ajudar aí nesse projeto, que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas esse conhecimento do estado de Alagoas é mais porque eu li muito, eu sou apaixonado pelo folclore, pelos folguedos, né? Você tem novos projetos aí? Em Olha, frente? Chico, é incrível. Eu estou escrevendo um livro, não é a história do meu pai, mas é uma homenagem ao meu pai, que é O Príncipe de Areia. É um livro até com conotações espíritas. Ele começa lá em Vigo, onde meu pai nasceu, na Espanha, e vai até a Inglaterra e vem até a Foz de São Francisco. Eu estou com esse livro já bem encaminhado, já tem muita coisa, está quase pronto. E tem um projeto que eu estou escrevendo já aí há 2 anos, que esse vai ser longo, porque eu acho que vai ser assim um romance extraordinário, que chama-se Palateia. Eu tive um projeto turístico na Palateia, lá no Gunga, na Palateia, que pertence à Barra de São Miguel, que é aquela comunidade quilombola, e eu acho que é mista ali, né? Porque ali moraram os índios caetés, né? Então, eu quis escrever sobre a avó do Zumbi, né? Alcatume, e aí eu começo essa história no Congo, não é? Com a guerra, quando a princesa foi presa e foi vendida aqui como escrava, né? Escrava reprodutora, né? Como diziam lá. Interessante. É tanta coisa que você tem para relatar, o programa acaba ficando curto, a gente tem só 2 minutos para encerrar, mas também você pertence a várias academias, academia de cordel, não é? Hoje eu sou com muita honra da Academia Alagoana de Cordel, né? Recentemente, quer dizer, nós estamos desde o início do ano passado como membro da Academia Alagoana também de Cultura, inclusive a minha cadeira tem como patrono Graciliano Ramos, é uma honra muito grande. E sou com muita honra membro da Academia Maçonense de Letras. Mandar um abraço aqui para o meu presidente, como todo mundo diz, meu pai literário, né? O Jucá Santos, que é esse poeta extraordinário. É uma pessoa que o estado de Alagoas tem que olhar para ele assim, sabe? Porque olhar para ele com muita sensibilidade, porque um homem há mais de 60 anos comandando a Academia Maçonense de Letras, com muitas obras belíssimas, é um sonetista fantástico. É um cara que eu tiro o meu chapéu assim, dou nota 1.000.000 a ele. Né? Tem gente que diz, vou dar nota 1.000, dou nota 1.000.000, como diz o Matuto. Sim. Jucá, um abraço, porque você é um cara extraordinário. Muito obrigado pela oportunidade. Foi a primeira academia que eu tomei posse. E também sou membro, né, da Real Academia de Letras de Porto Alegre. Né? Estamos aí nesse trabalho, as academias ajudam muito a nos dar experiência. Né? A Academia Maçonense de Letras, eu há um ano que eu pertenço à Academia Maçonense de Letras. Uma pena que a gente não está tendo as reuniões, mas a gente aprende muito. Muita gente importante ali. Quero mandar um abraço para todos da Academia Maçonense de Letras, da Academia Alagoana de Cultura, na pessoa da nossa presidente, a Cláudia Bulhões, que é outra pessoa fantástica, né? Academia Alagoana de Literatura de Cordel, que tinha como presidente o Ciro Veras. E a todos, né? Nós aqui agradecemos bastante a sua presença, o programa está aí disponível para você retornar e dizer que para nós foi uma honra recebê-lo aqui mais uma vez
no nosso programa e a gente vai se conversando. Eu que agradeço, Chico, viu, pela oportunidade. É sempre bom a gente estar falando de cultura e voltando agora aos pouquinhos, né? No momento também que há muita dificuldade, muita incerteza, muita desinformação, né? Mas que a gente sabe que é um momento crítico, um momento muito difícil e que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, a todos vocês, obrigado pela teleaudiência e até o nosso próximo encontro.